Boa tarde, novamente, vamos continuar a nossa aula. Depois da aula de artes, então, nós temos a nossa aula de português. Nós vamos, neste primeiro momento, corrigir, então pode buscar o seu livro e também o seu estudo. Nós vamos corrigir, então, as páginas 44 e 45, certo? Lápis e borracha aí na mão. Na página 44, vocês tinham na número 2 que ler um relato dos pais, então, das meninas Laura, Tamara e Marininha. Era um relato também da viagem à Antártica que eles fizeram, tá? Aí lá na letra A, no final da sua página, tinha assim: ao ler o breve relato dos pais de Laura, Tamara e Marininha, é possível identificar que eles também expressam emoções em relação à forma como vivenciaram as viagens feitas pela família. Olha as emoções também na forma escrita. Nós acabamos de ver que os artistas ou nós mesmos podemos expressar as nossas emoções através dos traços, através das cores, e aqui também nós podemos expressar através das palavras, né, das expressões que nós escrevemos através de relatos, nós também podemos expressar as nossas emoções e sentimentos. E aí temos a perguntinha para que você pudesse responder: que expressões usadas pelos pais das meninas passam essa emoção para o leitor, para aquele que está lendo? Nós tínhamos então que pegar deste pequeno relato do Amir e da Marina expressões, palavrinhas que demonstravam os sentimentos deles nesta viagem. E ali a prof deu algumas sugestões de respostas, tá? Experiência que surpreende, bela experiência, viagem transformadora. Quando eles colocam essas palavras, a gente consegue sentir que eles estavam expressando felicidade, admiração, certo? Então, são expressões que demonstram que eles estavam tendo algum tipo de sentimento naquele momento, certo? Na página 45, nós tínhamos uma opinião de vocês. Na sua opinião, se o relato pessoal não expressasse as emoções dos narradores, daqueles que estão narrando a história, seria possível captar, chamar a atenção do leitor da mesma forma? Por quê? Se o Amir e a Marina não tivessem colocado essas expressões que a gente viu agora, viagem transformadora, bela experiência, descobrir um mundo diferente, experiência que surpreende, chamaria tanto a nossa atenção? Até poderia chamar atenção, mas não tanto quanto colocar expressões que demonstram os sentimentos, porque quando eles colocam essas expressões que demonstram sentimentos, a gente consegue vivenciar junto com eles um pouquinho dessa viagem. Então, é importante sim, né, colocar expressões que demonstram sentimentos para chamar a atenção do leitor, para aproximar o leitor da viagem, certo? Qual foi a sua resposta aí? Chamaria tanta atenção? Não, né, turminha? Não chamaria tanto atenção quanto colocar as emoções. Então, é importante, quando você criar os seus relatos, colocar também expressões que demonstram os seus sentimentos para chamar a atenção daqueles que estão lendo e aproximar o leitor da sua viagem também, certo? Cuidem aí com o ponto, letra maiúscula, lembrando que vocês estão criando uma frase. E na letra C, para a gente finalizar então a nossa correção, nós tínhamos que colocar o ponto de interrogação, exclamação ou ponto final, porque eles fazem parte das frases afirmativa, exclamativa e interrogativa. Perguntei para minha avó: como alguém consegue gostar de jiló? Qual é o ponto que nós usamos? Qual é a frase que está sendo criada? Interrogativa, portanto, ponto de interrogação. Você colocou ali um pontinho de interrogação, acertou. Certo? Vamos para a segunda frase. Hoje começamos a nossa viagem. Estou
tão feliz. Qual é o pontinho? De exclamação, porque nós estamos criando uma frase exclamativa, nós estamos expressando os nossos sentimentos naquela informação. E aí a última, fiz minha primeira viagem de avião aos 9 anos de idade. Qual foi o ponto utilizado? Ponto final. Ela está trazendo uma afirmação, está afirmando. Aqui ela não queria perguntar algo e nem expressar sentimentos. Ela quis afirmar, trazer uma informação ao leitor. Fiz minha primeira viagem de avião aos 9 anos de idade. Então, é o ponto final utilizado nessa frase. Acertaram? Foi fácil, né? Muito bem. Muito bem, na nossa aulinha de hoje, então, lá na página 48, podem ir lá, é a fala em foco. Nós vamos trabalhar a nossa fala, relatando lembranças. Nesta mesma página, nós temos 4 imagens. Quero que vocês observem bem estas imagens. A primeira, de uma sala de aula, com a prof explicando. A segunda, nós temos a imagem de alguns brinquedos. Na terceira imagem, nós temos uma menina escovando os dentinhos. E na outra imagem, na última, nós temos de uma festinha de aniversário. Quero que vocês observem bem essas 4 imagens. E respondam aí. Qual das imagens faz você lembrar de algum momento muito especial que você vivenciou? Qual deles te chamou mais atenção, que fez você lembrar de algo bem legal, assim, que você já ao olhar deu saudade? O que você vai fazer? Com o seu lápis, pode pegar um lápis de cor e você vai circular esta imagem, se foi da sala de aula, se foi dos brinquedos, se foi da menina escovando os dentes ou se foi da festinha de aniversário. Circule esta imagem, então. Comente com quem está próximo aí a você. Qual foi a lembrança que você teve ao observar as imagens? Explica para essa pessoa que está pertinho de você por que esse momento foi especial e como você se sentiu. O que veio à tua mente quando você viu estas imagens? Se foi da sala, se foi da menininha escovando o dente, se foi de algum brinquedo, se foi da sua festinha de aniversário. Como você se sentiu naquele dia, naquele momento? Ou quando você recebeu aquele brinquedo? Enfim, comente aí com quem está pertinho de você, porque esse momento, essa figura que você circulou para você foi um momento muito especial. E como você se sentiu naquele momento? Responderam aí? A prof, se estivesse aí no seu lugar, para mim, né, no caso, a prof escolheria a imagem ali da festinha de aniversário. Porque antigamente, né, quando a prof era criança, quando tinha a idade de vocês, as festinhas não eram nas casas de festas com pula-pula, né, piscina de bolinha, enfim, os jogos eletrônicos, né? A mãe da prof fazia uma festinha em casa, ela mesma produzia os brigadeiros, a gente fazia junto, enrolava junto, então trouxe à memória da prof momentos muito especiais, que a gente esperava assim com muita alegria no coração esse momento. Era festinha em casa, no pátio de casa. A gente torcia para não chover, porque senão não dava para brincar fora de casa. Mas eram momentos muito especiais, onde a gente reunia a família, os amigos, os primos, né? A prof iria circular esta última ali da festinha de aniversário. Certo? Muito bem. Na próxima página, lá na página 49, nós temos uma pergunta onde você vai marcar um X, tá?
Nós estamos falando todo este capítulo de um tipo de gênero textual. E aí a prof não vai falar agora, mas eu tenho certeza que vocês vão responder corretamente. Na atividade anterior, essa que você teve que circular e comentar aí com quem estava próximo a você um pouquinho da imagem que você circulou, o que aquele momento te trouxe à memória, porque foi especial, como você se sentiu, você conversou um pouquinho a respeito de algum momento da sua vida, certo? E aí, diz assim, ó, na atividade anterior, ao compartilhar uma lembrança, aqui diz com a turma, mas a prof pediu então, como nós não estamos juntos, que você conversasse então com uma pessoa próxima aí a você. Então, ao compartilhar uma lembrança com alguém aí da sua casa, você produziu oralmente um gênero textual. Você criou um tipo de textinho oralmente, mas você produziu um texto, certo? E aí, você consegue identificar qual é? Marque com um X sua resposta. Quando você compartilhou uma lembrança, você fez uma pesquisa de opinião? Você perguntou algo para as pessoas? Você fez uma conversa telefônica? Você fez um relato pessoal? Ou você fez um discurso de aniversário? O que você fez ao compartilhar uma lembrança com esta pessoa aí da sua casa? Marque um X. Ficou fácil, né, turminha? Então, vamos lá. Mãos à obra. O que vocês farão a seguir, então? Vocês procurarão aí na casa de vocês uma fotografia ou um objeto pessoal, tá? E aí vocês que tragam à memória de vocês algo especial, um momento especial, certo? E vocês vão fazer um planejamento, porque vocês vão relatar este acontecimento através da fotografia ou de um objeto seu. Vocês vão relatar para a turma. Prof, como eu vou relatar para a turma se eu não estou na sala? Muito bem. Graças a Deus nós temos o uso da tecnologia. O que vocês farão? Primeiro, vocês vão organizar os fatos aí. Nós temos ali um monte de amiguinhos falando um pouquinho de pontos que vocês terão que observar antes de fazer a atividade propriamente dita. Temos vários aspectos. Ó. Antes de apresentar o relato, faça um planejamento. Você vai esclarecer os seguintes aspectos. Na letra A, olhem ali. Qual acontecimento você vai narrar? O que está acontecendo na foto? Por que você escolheu aquele objeto? O que você vai narrar sobre aquele objeto? Quando você ganhou? Como você ganhou? Por que você ganhou? Então, pensem aí, qual acontecimento vai ser narrado? Por que a foto ou o objeto que você escolheu é importante para você? Letra B. Quando o fato narrado aconteceu? Letra C. Onde aconteceu? Letra D. De que maneira aconteceu? E letra E. Como acabou o acontecimento? Então, são perguntinhas para que você possa se organizar para depois, então, montar o seu relato. Aí nós temos assim, ó, número 4. Depois de planejar, é hora de compartilhar o relato pessoal com os colegas. Para isso, siga as orientações. Aí vocês vão seguir as orientações aqui da fala da prof. Vocês vão pegar, então, a foto ou objeto e vão gravar um vídeo, tá? Vocês vão gravar um vídeo, vocês vão gravar depois de ter planejado ali com aquelas perguntinhas, tá? Vocês vão gravar um vídeo relatando, então, aquele acontecimento através da foto ou do objeto e vão encaminhar para a prof. Até sexta-feira também, porque sexta-feira a prof vai lançar lá no grupo da nossa turma para que os colegas, então, possam ouvir o seu relato e também eles possam compartilhar o deles com vocês, certo? Então,
Pensem bem aí na foto, pensem bem no objeto, estude ele, converse com os pais se você não lembra muito bem do acontecimento, busque informações e depois você grava um vídeo mostrando então a foto ou o objeto, fazendo então um relato sobre este acontecimento. Certo, turminha? Um beijo e até mais!